daí uma pergunta constante ouvida por médiuns e consulentes: posso fazer minha própria oferenda? Se sei fazer, se vi alguém fazendo, posso fazer também? Muitos fazem suas oferendas motivados por várias razões. Porque não querem ir a um terreiro, não confiam em orientações ou até mesmo porque não querem doar nada, poupando alguns trocados. Outros chegam a dizer que santo não come para justificar sua avareza. De qualquer modo, escutamos coisas boas e ruins sobre elas, assunto que falaremos hoje. Quando vamos a um médico com algum problema de saúde, é natural que ele prescreva algum remédio que vá aliviar nossas dores. Mas o que dizer de alguém que sai do consultório dizendo que não vai gastar nada, não comprará os remédios para si mesmo se curar e ainda, se vier a adoecer, o médico será o culpado por sua piora? É mais ou menos isso que acontece frequentemente em nossos terreiros. Em nosso vídeo 76 e 116, falamos sobre oferenda e o valor de uma tronqueira de Exu bem fundamentada pela espiritualidade e pelo seu dirigente. Em Umbanda e qualquer outra religião, a prece e a fé são o básico, mas na Umbanda tem uma grande diferença. Como lidamos com energias semimateriais para melhora física e espiritual, usamos o recurso milenar da oferenda, muito baseada em nosso conhecimento de origem africanista, ou indicada por nossas entidades, para a troca magnética necessária. Algumas delas repõem energias se estamos debilitados. Outras carregam para longe aquelas que são doentias ou tóxicas, provocando nossa melhora. Umbanda e todas as religiões afrodescendentes, sem oferenda e sem troca magnética, não existem. Em algum momento, ela vai se fazer necessária para o equilíbrio de pessoas e até mesmo do próprio terreiro em si. Como no exemplo dado antes pelo médico, Umbanda, sem remédio, ficará bem difícil a cura. Agora, posso eu mesmo fazer minha oferenda se sei como fazê-la, se aprendi na internet ou vendo outras pessoas? Existe a oferenda e o que chamamos de agrado. O agrado é entregar a um guia, um orixá ou entidade coisas simples, como uma vela, incensos, flores, uma simples bebida. Isso, qualquer um poderá fazê-lo sem problemas, quando quiser. Mas, na oferenda, isso muda de figura. Quando alguém nasce um futuro sacerdote, ele já virá com compromisso espiritual de mais tarde seguir a vida religiosa e cumprir sua missão. Junto dele serão guias capacitados para as tarefas do sacerdócio, com agrupamentos de Exus de lei, capazes de demandar, negociar e desmanchar grandes trabalhos de enfeitiçamento. Um sacerdote terá dons mediúnicos capazes de inspirá-lo quando fizer uma oferenda, sabendo para quem e para que fazê-la, que nem sempre será aquela básica que todo mundo conhece. Por isso dizemos, na gíria de nossos terreiros, que será preciso ter mão para a tarefa. Isso significa ter dons legítimos em si, ter assessoria espiritual fortalecida e diferenciada dos demais e conhecimento com desenvolvimento suficiente para o trabalho que enfrentará. Outro assim deverá ter um terreiro e uma tronqueira bem fundamentada para o desmanche dessas energias daninhas. Por outro lado,
quem faz uma oferenda normalmente já se encontra debilitado, sob obsessão, ou vindo de vários problemas. Estando assim, será possível se reerguer sozinho, sem todos esses recursos? Em suma, alguém faz isso sozinho? Desse modo, toda e qualquer oferenda que venha conhecer ou ensinada por alguém só servirá de exemplo ou inspiração, já que na prática ela poderá ser bem diferente, dependendo das sutilezas que cada entidade traz em si e pede na hora de fazê-la. Nunca haverá duas entidades iguais e, portanto, oferendas iguais. Outra coisa muito importante: precisa haver um sacerdote capacitado para dinamizar essa energia através de seus dons, guias e terreiro. Senão, será apenas matéria entregue sem nenhum valor espiritual. Então, na hora de fazer uma oferenda diante uma necessidade, pense 2 vezes. Procure um terreiro e um sacerdote de sua confiança. Escute-o com atenção e faça com fé aquilo que ele recomendar. Saiba que um bom sacerdote sempre estará disposto a ajudar do melhor modo possível e saberá como ninguém fazê-lo. Quanto aos agrados, aos nossos guias e orixás, fiquemos sempre à vontade. Nossa espiritualidade está conosco e sempre obteremos suas luzes em nossas vidas. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda sexta-feira, um vídeo sensacional feito com carinho para você. Até a próxima!